Como acreditar na Bíblia sabendo que foi escrita por homens? Será que a Bíblia, em que muitos baseiam a sua vida, é confiável? O nosso convidado de hoje para clarificar estas questões é o Manuel Rainho. Ele é professor, missionário e estudioso do Novo Testamento. O meu nome é Henrique Guerreiro e esta é a 6ª edição do Razoavelmente. Hoje vamos discutir a confiabilidade da Bíblia e para nos ajudar a fazer isso temos aqui o Manuel Rainho. Olá Manel, como é que estás? Olá Henrique. Muito obrigado por teres aceito o convite. Para começar gostaria de perguntar, tu és uma pessoa formada em filosofia, és alguém que ama a sabedoria, também és um cristão e crês na Bíblia. Podias nos falar um pouco de ti e dizer-nos se tens sentido na tua vida a tensão entre estes dois aspectos que fazem parte da tua identidade, o ser cristão, o querer confiar na Bíblia e amar a sabedoria. Olha, se queres que seja honesto contigo, sinceramente não. Então? Nos últimos, Ótimo. Digamos que sim, já senti. Mas foi só, talvez, já foi há muito tempo atrás, quando ingressei no curso de Filosofia. Vou sentindo de vez em quando, não tanto da minha parte, mas às vezes mais da parte de alguns irmãos meus na fé, alguns cristãos. Ou seja, eu pessoalmente não tenho sentido de todo neste momento isso. Julgo até que, aliás, cada vez mais eu julgo que é compatível, perfeitamente compatível, mais do que compatível. São disciplinas auxiliares. Cada vez percebo isso mais, não é? Eu sinto que de alguma forma a nossa cultura, desde lá 200 anos atrás, ou neste caso 300 anos atrás, lá desde o iluminismo, acabou por convencer as pessoas de que, por exemplo, ciência e fé estão em contradição, razão e fé estão em contradição. Foi o tema do nosso último podcast aqui, não é? Sobre ciência e fé. Exatamente. Mas o que eu sinto é que na sua raiz esta crença acabou por ficar enraizada na cultura. E não só não cristãos acabam por a assumir, como inclusivamente vemos isso dentro da igreja, não é? Agora, da minha parte, pelo contrário. Eu estou nas antípodas desse tipo de pensamento. Exato, e eu também já tenho feito esta pergunta a outros cristãos e têm-me dito também isso, né? Que não sentem isso. Portanto, se calhar essa ideia que meteram na cultura não é bem assim. Pronto, hoje estamos aqui a discutir a confiabilidade da Bíblia e nós, os cristãos, dizemos e cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. No entanto, sabemos que ela foi escrita por homens e para algumas pessoas isto pode parecer um problema. Podem perguntar, então, mas como é que vocês vão basear a vossa vida, a maneira como vocês vivem, o que vocês creem no mais íntimo do vosso coração, numa coisa que sabem que foi escrita por homens? Será que isto ter sido escrito por homens é um problema para nós basearmos a nossa vida e confiarmos na Bíblia? Essa é a natureza da própria Bíblia. A fé cristã, ao contrário de outras fés e de outras religiões, não só não é um conjunto de proposições, ou de filosofias até, pelo contrário, é a história da relação de Deus com o homem. E, portanto, a Bíblia é escrita a partir da noção e da perspectiva dessa mesma relação. Daí que faz todo o sentido a Bíblia ser escrita por homens. Isto é, os homens escrevem e descrevem a relação que foram tendo com esse Deus que a Bíblia revela. Relativamente ao problema apologético que isso pode aqui colocar, que é como é que as pessoas vão confiar naquilo que os homens descrevem. Enfim, tal como os filhos têm de confiar no conhecimento dos pais acerca do mundo no início da sua tenridade, da mesma forma nós temos de confiar no testemunho que estes homens nos deram acerca da sua relação com Deus. Isso é uma parte. A outra parte, obviamente, e agora falando aqui um bocadinho mais pessoalmente acerca da minha abordagem da fé cristã, a forma como eu acabei por me tornar cristão, para mim também tem muita importância a forma como Jesus Cristo abordava as Escrituras. Porque no meu caso, e presumo que se calhar no caso de outros, a figura de Jesus Cristo foi fundamental para a chamada conversão. É bom que seja assim, não é? Sim, é bom que seja assim. Exatamente, é bom que seja assim.
E para mim faz toda a diferença perceber qual era a atitude de Cristo para com as próprias Escrituras. E, portanto, se Cristo tinha e reconhecia nelas, nas Escrituras, essa inspiração de Deus, isto é, apesar de serem escritas por homens, por detrás dessa autoria, nós vemos o mover de Deus nos mesmos. Porque há pessoas que acham que é como se ter sido escrito por homens anula poder ter sido inspirado, que é de alguma forma incompatível, não é? Mas Jesus não achava isso, como estás a dizer. Sim, eu compreendo. Talvez as pessoas estejam à espera de uma epifania pessoal. Hoje na nossa cultura estão todos à espera de uma epifania pessoal, não é? Uma cultura muito centrada no eu. Cada um quer ver os seus próprios milagres, quer ter a sua própria experiência pessoal não é? E eu compreendo isso. Mas é uma atitude, enfim, pouco razoável. O que nós temos de analisar aqui, e com certeza nós iremos fazê-lo ao longo deste podcast, é perceber a confiabilidade destes textos ou não, independentemente de terem sido escritos por homens ou terem sido escritos pelo próprio dedo de Deus, não é? Será que as pessoas iriam acreditar se nós disséssemos que isto tinha sido o próprio dedo de Deus que escreveu umas tábuas e que elas foram encontradas? As pessoas iriam duvidar na mesma, não era? Exato, e o que é o dedo de Deus, não é? E o que é o dedo de Deus? Pois é. Aliás, uma questão fundamental que a Bíblia ensina é que Deus também se move, não só, mas também se move através dos homens. E lá está. Nós temos que compreender bem isto. A Bíblia é a história da relação de Deus com os homens e, portanto, ela tem sempre de ser escrita a partir do resultado dessa mesma revelação. Daí a autoria humana. A relação à confiabilidade ou não, sem dúvida que a nossa opinião acerca de Jesus Cristo conta aqui muito. Porque se Cristo abordou essas mesmas escrituras a partir de uma perspectiva de confiabilidade, de inspiração, então nós deveríamos também, pelo menos para aqueles que são cristãos, obviamente, deveríamos também ter essa mesma atitude, não é? Senão não seríamos discípulos de Cristo. Claro que reconheço que isto coloca aqui, parece uma pescadinha de rabo na boca. Exato. Era isso que eu estava aqui a pensar. Como é que nós podemos saber o que é que Cristo pensou ou disse, a não ser pelas próprias escrituras, senão a não ser pela própria Bíblia e pelos próprios Evangelhos, não é? Exato, porque tudo aquilo que nós sabemos sobre Jesus, que está escrito, é o que está na Bíblia, é o que está nos Evangelhos. Como é que algumas pessoas podem perguntar, então, mas estes documentos foram escritos uns mais perto, outros mais longe, outros algumas décadas depois do acontecimento, pelos seguidores de Jesus. Parece que foram escritos com uma agenda das pessoas acreditarem que isto é verdade. Então como é que nós vamos confiar neles, não é? Como é que, quer dizer, achas que o facto dos evangelhos terem sido escritos pelos cristãos, que isso é um problema? Talvez pudesse ser um problema se tivéssemos a abordar esta questão sei lá, no século XVII ou no século XVIII, quando se começou a pensar sobre estas coisas, não é? Quando se começou a refletir criticamente acerca do paradigma cristão. Hoje não. Hoje não é um problema, porque eu acho que hoje nós vivemos tempos fantásticos, porque em termos, vamos abordar isto de uma perspectiva meramente histórica. Exato. Eu não preciso de ter uma atitude cristã diante destes textos para reconhecer neles historicidade. O que quer dizer que eu posso fazer o seguinte raciocínio. E se alguém que estiver a ouvir-nos e que não for cristão e que está em dúvida acerca desta temática que tu agora acabaste de colocar, eu sugeri fazer o seguinte raciocínio. Eu não preciso de acreditar, ou não preciso ter fé na Bíblia para conseguir reconhecer que a mesma me consegue dar um quadro bastante confiável da figura de Jesus Cristo. E, portanto, a partir deste quadro confiável que eu obtenho não a partir da fé, mas a partir de uma série de critérios históricos de que é chamada a história clássica, eu posso perceber a atitude que Jesus Cristo tinha relativamente às Escrituras. Então, a partir daí, se então a figura de Jesus Cristo me tiver levado à fé, então eu posso transpor
a minha confiabilidade ou a minha atitude de confiança relativamente às Escrituras para o resto das mesmas a partir da atitude de Cristo. Eu gostaria só de fazer aqui alguma referência. Portanto, a ciência histórica usa uma série de critérios, como o critério do embaraço, o critério da dissemelhança, o critério da coerência, o critério da múltipla atestação, enfim, uma série de critérios que permite aos académicos, que não têm, muitos deles, ou a maioria deles não têm fé nas escrituras, não é? Tratam as escrituras como um mero texto clássico, antigo, como qualquer outro, e permite estabelecer com um grande grau de confiança, pelo menos partes dos evangelhos que são claramente autênticas. E sinceramente, e por muito que isto possa chocar alguns cristãos ou não, eu não preciso da Bíblia toda, não preciso mesmo da Bíblia toda, ou não preciso dos evangelhos todos, para conseguir formar um quadro confiável da figura de Jesus Cristo. De uma perspectiva histórica, não é? De uma perspectiva meramente histórica. Não preciso. Bastam-me alguns pedaços. E os pedaços que neste momento os académicos, a grande maioria deles, há sempre radicais em todas as áreas. Vai sempre encontrar um radical que vai achar que não, etc. Os radicais existem. Mas hoje em dia o consenso é enorme acerca de extensos pedaços dos evangelhos, acerca da sua autenticidade. E, portanto, a partir daí nós conseguimos construir todo o caso de defesa da figura de Cristo e perceber o que é que ele dizia, o que é que ele pensava, o que é que ele defendia. Exato. Até existe aquele argumento famoso que é o argumento dos factos mínimos ou minimais, não é? Que são aqueles factos essenciais, de alguma forma dão-nos um caso forte para achar que Jesus ressuscitou, e esses factos estão bem atestados deste ponto de vista histórico. Gostava só de adicionar aqui uma coisa que podias comentar, que é a ideia de que podiam haver documentos a dizer que Jesus ressuscitou, a dizer que Jesus fez aquilo que fez, escritos por não cristãos, parece também quase a priori impossível, porque se alguém fosse escrever que Jesus ressuscitou, que Jesus era o Filho de Deus, etc., então essa pessoa ia ser cristão, por definição, porque pelo menos em termos de crenças, não é? Portanto, parece-me também que estas pessoas que estão à procura de documentos não cristãos, escritos por não cristãos, que afirmam as doutrinas cristãs, estão à procura de uma coisa que quase por definição não existe, não é? Sim, percebo o teu raciocínio. No fundo estás a dizer que qualquer escritor que afirme o que os evangelhos afirmam, naturalmente se tornaria cristão. Sim, pelo menos de acordo com a forma como nós classificamos os escritores dos evangelhos como cristãos, precisamente por eles afirmarem isso, não é? Bem, tu foste buscar a questão da ressurreição, que é um tema muito específico dentro dos evangelhos. Sim, o que nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo é que algumas das pessoas que se converteram à fé cristã já foi depois da morte de Jesus, e foi a partir destas aparições, deste contacto. Eu não gosto nada de chamar aparições, porque dá a ideia de uma visão, e o que estas pessoas tiveram não foi uma visão, segundo os documentos a que temos acesso, foi uma experiência de contacto bem mais física do que propriamente aquilo que uma visão concede. Mas sim, houve muitas pessoas que não eram discípulos antes e passaram a ser depois, nomeadamente o irmão de Jesus, Tiago, não é? Exato. Sim, portanto, de certa forma, se aqueles que tiveram contacto com o Jesus ressurrecto e que, portanto, poderiam escrever acerca disso, naturalmente seriam converter. Essa também é a minha opinião. Muito bem. Continuando aqui a falar dos textos do Novo, em particular agora do Novo Testamento, que é a parte mais popular da Bíblia, digamos assim, que as pessoas mais conhecem e mais central, no fundo. Nós, quando lemos os Evangelhos, às vezes olhamos para eles como se fossem... É natural fazer isto, como se fossem documentos escritos agora. Olhamos para ele como olhamos para a literatura, para os textos que são produzidos agora. Mas os Evangelhos não são biografias ao estilo do século XXI, não é? Será que podias dizer-nos alguns exemplos em que existem diferenças entre o estilo literário dos Evangelhos e o estilo literário da biografia do século XXI, e como é que isso às vezes nos pode fazer cair em certas armadilhas, estarmos a interpretar coisas de uma forma errada porque estamos a olhar, a analisar um texto
com a lente do género literário errado para esse texto. Bem, de facto, os Evangelhos representam um género literário absolutamente único em toda a história da literatura. Mas antes de responder diretamente à tua questão, acho que seria importante enfatizar primeiro que durante demasiado tempo não se compararam os Evangelhos às biografias clássicas e isso foi um erro. Finalmente, hoje, o consenso maioritário é de que os Evangelhos são de facto biografia. Mas que tipo de biografia? E agora aqui é poder responder à tua questão ou não. Que tipo de biografia? Primeiro que tudo, estamos a falar acerca de uma biografia clássica. Logo aqui há uma enorme diferença entre as biografias clássicas e as biografias modernas, porque os tempos mudam, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. As coisas, portanto, antigamente quando se faziam biografias, de certa forma era sempre a enaltecer a pessoa. Hoje em dia, quando se fazem biografias, também se fazem para enaltecer a pessoa, mas acima de tudo, quando nós pensamos em biografias modernas, estamos a falar de alguém que de alguma forma se tenta colocar numa distância relativamente à pessoa em relação ao qual se está a fazer biografia. Ora, nos tempos clássicos isso não acontecia. Não há distância. Portanto, essa será a grande primeira diferença. A segunda diferença será a de que nos Evangelhos, não há propriamente, precisamente, aliás, eu diria o seguinte, precisamente porque há um objetivo programático, porque se nós não reconhecemos isso nos Evangelhos, nós estamos a perder de vista parte desta diferença literária dos mesmos. Portanto, são biografias, mas têm um objetivo programático. E, portanto, o que interessa naqueles tempos em que as pessoas a maior parte não sabiam ler, interessa é ensinar de tal maneira, ou registar de tal maneira, que quando o texto fosse lido, ele pudesse ser memorizado. E a melhor forma de fazer isso é contar a história em blocos. Blocos de temas, blocos de... Sim, acima de tudo, blocos de temas. Portanto, se estou a falar dos milagres, eu tento juntar o máximo de milagres numa sequência. Se estou a falar dos ditos de Jesus, então eu tento colocar os ditos de Jesus numa certa sequência que faça sentido. E nós, quando lemos os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que eles seguem exatamente têm esse objetivo. Portanto, eles estão muito menos interessados em cronologia do que em atribuir a informação a partir de blocos coerentes que possam ser facilmente entendíveis e relembrados. O Evangelho de João já tem um estilo um bocadinho diferente e aqui, por exemplo, uma diferença entre o Evangelho de João e os sinóticos claramente tem a ver com isto. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus Cristo vai cerca de 4 vezes a Jerusalém, 2 pela Páscoa, uma pela Festa das Luzes e outra que não é bem especificada no Evangelho. E nos Evangelhos sinóticos, praticamente, Jesus Cristo só vai uma. Não é praticamente, só vai uma. Porquê? Porque isto confirma a narrativa digamos que colocar uma apoteose final da história, percebendo que nesta última ida a Jerusalém, então dá-se o momento depois da paixão, não é? Da crucificação, etc. E porquê? Porque isto torna a história mais compreensível na forma como vai sendo contada. Isto é apenas um exemplo. Eu podia dar mesmo entre os Evangelhos sinóticos, há dezenas de exemplos destes, em que, de facto, o que interessa ao autor não é propriamente a cronologia correta. Isso é um tipo de mentalidade típica das biografias atuais. Exato. Não era daquele tempo. Pois, é isso. Exato, pronto, porque é muito importante nós termos noção do género para interpretarmos corretamente os Evangelhos e percebermos o que é que eles nos querem dizer, né? Senão vamos estar a ler lá coisas que o autor não estava a tentar ensinar e se calhar a esquecer outras que ele estava a tentar. Já agora posso acrescentar aqui uma coisa que claro. Eu julgo que qualquer pessoa que abra uma Bíblia, enfim, pode abrir uma Bíblia sem anotações ou com anotações, e as duas leituras são muito vantajosas. Há uma leitura muito vantajosa que advém de ler uma Bíblia sem anotações, porque me permite talvez absorver o texto com mais intensidade,
Mas depois há também, convém ler Bíblias com anotações. E as anotações são para serem lidas. As anotações das Bíblias, não é? Há Bíblias de estudo, etc. Porque nós aprendemos muito. Muito daquilo que nós estamos aqui a conversar, não é preciso ser um grande académico para compreender isto. Basta, às vezes, ler as meras anotações que estão nas Bíblias, estão a ser vendidas nas livrarias, não é? Portanto, isso é importante. Pronto, muito bem. Essa nota, essa anotação aqui. Essa anotação, exatamente. Este tema é muito interessante e é muito extenso. E esta conversa está a ser muito boa. E é por isso que vai haver mais um podcast com o Manel Rainha, a segunda parte desta conversa. Este vai ficar por aqui. Vamos no próximo continuar a falar sobre a confiabilidade da Bíblia. Espero que tenham gostado e até à próxima.